Bem, depois que você já entendeu quem você é, como você se relaciona com a sua carreira e com a sua especialização, seu mestrado, é hora de pensar também aonde você quer chegar. Isso porque esse fator onde você quer chegar, ou pelo menos a ideia de onde você quer chegar, vai ser o fator que vai amarrar toda a sua carta de motivação do começo ao fim. E pensando onde você quer chegar, é hora da gente também começar a pensar a introdução da carta. Quando a gente quer escrever um application para uma universidade do exterior, a gente não pode pensar do jeito que a gente foi acostumado a escrever. Então a primeira coisa que você precisa saber é que a sua carta de motivação não vai começar com: meu nome é Derla, eu tenho 31 anos, nasci no interior do Ceará e passei por isso. A sua carta de motivação não vai ser escrita dessa maneira, porque esse é o jeito que a gente aprende a escrever uma história aqui no Brasil, mas não é assim que a gente vai escrever uma carta atrativa para o comitê de seleção do departamento de admissions. A gente tem que começar essa carta de introdução com um breaking point. O que isso significa? Como você tomou a decisão de fazer essa especialização? Por que você quer estudar isso? Em que momento aconteceu algo na sua vida que você conseguiu ter a noção de que você precisa e você tem essa necessidade, essa paixão de estudar esse curso? Então você tem que encontrar também esse breaking point na sua carreira, na sua vida, porque é por aí que você vai começar a escrever essa carta. Você também tem que entender que clichês são inadmissíveis na introdução da sua carta de motivação. Isso porque se você escrever um clichê, o examinador olhar aquele clichê, ler primeiro 2, 3 frases e identificar um clichê ali, você já vai ser descartado. Então se tiver uma história, como eu disse, um breaking point, algo que aconteceu na sua vida, que te moveu, que te mudou para estudar essa área, que você se apaixonou e está com essa necessidade interna de pesquisar dentro dessa área, isso é o que vai te destacar dos outros candidatos. Só para a gente ter uma ideia, no ano retrasado, a London School of Economics, uma das melhores universidades dentro dessa área de economia e ciência política, recebeu 148 applications com a mesma frase do Nelson Mandela começando o application. Essas pessoas, é claro que já foram descartadas na hora. Você imagina quantas vezes o examinador teve que ver a mesma frase do Nelson Mandela. Todo mundo escolhe a mesma coisa. Então você pode ter uma frase de motivação, uma frase que você considera movedora da tua vida no início do application? Pode, mas tenha muito cuidado, porque se entrar no clichê você vai ser descartado na hora. E nada é melhor do que uma frase, uma fase da tua vida, um acontecimento que te mudou, que te move a estudar essa área, e os examinadores vão olhar teu application com outros olhos, e é isso que vai contar para você não ser descartado nessa primeira olhada do application, para ele olhar um pouco mais e querer saber um pouco mais quem que é essa pessoa. Por exemplo, se você estuda algo na área de saúde, de biotecnologia, e você se relacionou com uma pessoa que tem diabetes e você viu o sofrimento daquela pessoa que ter que toda hora tomar uma injeção, e você tem uma necessidade de tentar resolver o problema dessa pessoa ou de outras pessoas que têm um problema parecido, e você quer estudar nessa área, pesquisa de diabetes, para resolver o problema dessas pessoas que você se relacionou, isso já te destaca do que você simplesmente escrever que você quer encontrar a cura do diabetes. Então é esse tipo de noção prática e noção de relação entre você e a tua área que você tem que demonstrar nesse application para você já começar essa carta de motivação bem sucedida. Bem, eu vou ler agora alguns exemplos para a gente entender bem do que eu estou falando sobre a introdução. Vamos lá. Em janeiro de 2014, eu aterrissei em Mumbai, a cidade mais populosa da Índia. Eu decidi passar algumas semanas lá no território indiano para testemunhar em pessoa as mudanças que o país estava passando após uma década de constante crescimento econômico. Naquele mês também eu tinha acabado de terminar um curso de globalização no meu
curso de pós-graduação em Política e Relações Internacionais, e eu tinha o livro Development as Freedom, do economista Amartya Sen, comigo. Eu visitei algumas cidades, incluindo a capital Nova Delhi, e eu vi pessoas empregadas em algumas das empresas mais tecnológicas do mundo e também, ao mesmo tempo, os cidadãos vivendo em extrema pobreza, uma realidade que pareceu a do meu próprio país. E agora a justificativa, a gente vai ler como que eu justifiquei então o porquê isso fazia sentido para mim. E apesar de nós aqui no Brasil não estarmos vivendo com crises de fome como as que eu li no livro do Amartya Sen, a sociedade brasileira está sofrendo com a desigualdade, baixos níveis de produtividade, falta de educação básica e políticas públicas ineficientes. E aí, a experiência que eu tive na Índia e o livro do Amartya Sen, que é um economista que pesquisa desenvolvimento, fizeram todo o sentido para mim. E aqui no fim do segundo parágrafo, você vai amarrar o porquê que esse breaking point tem a ver com o curso que você está aplicando, e você escreve então: por isso que eu aplico para este MSc, este MA, Master of Arts, depende do curso que você vai fazer, como um passo crucial para você atingir essa meta. Então você amarra este breaking point, essa história do primeiro parágrafo, a história que vai amarrar, que vai pegar o examinador para tentar te conhecer melhor. Você explica como esse breaking point faz sentido com as suas necessidades e o que você se interessa academicamente, e você amarra justificando que o seu curso que você escolheu nesse departamento é a única maneira de você atingir todo o seu potencial, e é assim que você vai conseguir atingir tudo que você espera na sua carreira. Vai ser um passo muito importante. É assim que você amarra a introdução do seu personal essay para que ele fique atrativo. Agora a gente vai ver um segundo exemplo de um estudante que entrou na Johns Hopkins, nos Estados Unidos, com uma introdução muito bem feita. Ele diz aqui: voltando do Peru, quando fui visitar a terra do meu pai, eu fiquei transtornado com o tamanho da poluição, a degradação da terra e as práticas insustentáveis e a falta de água limpa ao meu redor. Aí ele segue dizendo que essa realidade que ele teve no Peru ainda o assombra. Então ele ficou tão transtornado quando ele fez essa viagem para conhecer o Peru, a terra do pai dele, que ele voltou transtornado dos Estados Unidos, como os peruanos conseguiam viver com essa realidade. E aí ele segue aqui e justifica: essa experiência extremamente importante motivou a minha paixão e eu encontrei o meu objetivo de carreira, que é preservar o meio ambiente e proteger as nossas reservas naturais. Então percebe que ele começou a carta falando que quando ele foi para o Peru, ele viu várias situações que o assombraram, como poluição, degradação, práticas insustentáveis, e que essa viagem foi o breaking point dele. Ele percebeu que só estudando preservação do meio ambiente ele conseguiria atingir o que ele queria na carreira dele. E ele segue para finalizar: desde a minha descoberta, eu nunca parei de pensar em como me tornar um engenheiro ambiental. E aí ele segue dizendo que ele estudou várias classes. Essa é uma application para o mestrado, então aqui ele conta um pouquinho como ele já começou a ter o contato com essa área que ele quer estudar. Ele estudou cursos de química, biologia, matemática e geologia, e ele se organizou nesse sentido para ter uma base para ele conseguir aplicar para esta especialização. Bem, então esses foram os exemplos que eu dei para você ter uma ideia de como a introdução do seu application ela precisa ser feita para que você chame a atenção
do examinador. Então, lembra no comecinho que eu falei daquela história, eu me chamo Derla, tenho 31 anos, nasci no Ceará, vim para São Paulo, etc, etc. Isso não interessa para ninguém. Você vai dizer a mesma coisa, mas de uma outra maneira. Você vai contar a história da tua vida mais pra frente no application. A abertura é o mais importante e ela tem que ter esse breaking point para você contar por que essa área faz sentido para você, por que essa pesquisa te atormenta, essa sede de conhecimento. Porque na hora de escolher os 80 alunos que vão fazer parte dessa turma, ou até menos, eles vão escolher estas pessoas que são movidas pela essa paixão desta área, não uma pessoa que apenas quer fazer um curso de especialização. Eles vão escolher a dedo as pessoas apaixonadas por essa área.